Olá, queridos, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. E se não estiver, o objetivo aqui é fazer ficar. Eu estava aqui fazendo algumas anotações, né, separando o material de atendimento, e aí vieram algumas reflexões que eu resolvi compartilhar com vocês. A gente fala muito, né, em determinados diagnósticos, principalmente os que envolvem depressão, ansiedade, os transtornos, né, de ansiedade, ansiedade generalizada. E às vezes a gente acaba esquecendo o que está fora do diagnóstico em si, mas que acaba fazendo com que a gente perca a qualidade de vida, né? Que são algumas formas da gente se enxergar. E aí uma delas, né, envolve a autoestima, né? A autoestima baixa, por exemplo, né, que é uma visão deturpada, né, uma visão negativa de si mesmo. E isso atrapalha enormemente a vida, né, a rotina, as suas decisões, a forma como você desenvolve os seus processos, né? A autoestima baixa, ela é extremamente nociva e não necessariamente, né, as pessoas que têm autoestima baixa, elas possuem um diagnóstico, né? Elas não estão dentro de um quadro de adoecimento específico, mas se não houver o devido cuidado, né, com a sua autoestima, o seu olhar sobre você, você pode chegar a adoecer, né, com as consequências que isso vai trazer. E uma autoestima baixa, né, que é uma coisa que muitas pessoas apresentam, mas que talvez não tenha a merecida e devida atenção, ela impacta a vida nas mínimas coisas e nas maiores coisas. Porque se você não consegue se enxergar com todas as suas potencialidades, né, entendendo que a gente também precisa, obviamente, enxergar todas as nossas dificuldades, né, os nossos pontos negativos, a gente também precisa ver. Mas enfim, a autoestima baixa, ela faz com que você não se enxergue, principalmente na sua potencialidade, né, como se você não fosse suficiente para você, seu olhar sobre você não fosse suficiente. E aí entram aqueles processos de autossabotagem. Você está sempre se sabotando porque você se coloca num lugar onde o outro precisa te validar o tempo inteiro, né? O que você pensa sobre você, o sentimento que você tem sobre você não te basta, né? E é importante que você tenha uma consciência de si mesmo, e aí, obviamente, o autoconhecimento é fundamental, né, para você entender de fato o que você pode oferecer para a tua autorrealização, que você pode desenvolver, não só no sentido de habilidades, né, mas dos afetos mesmo. Então, a pessoa com autoestima baixa, ela tá sempre se sabotando, né, porque ela não se basta, o que ela tem não basta, ela não consegue se sentir suficientemente satisfeita com o que tem ao seu redor, e aí ela sabota, né? Muitas vezes ela tá num relacionamento bacana, num relacionamento que é viável, né? No sentido de ser saudável, mas ela acaba sabotando, porque ela não investe a energia dela, ela não investe tudo aquilo que ela tem nessa relação, porque ela tá sempre preocupada de agradar os outros, né? De ter uma imagem boa para os outros. A mesma coisa na questão profissional, ela não consegue se aplicar inteiramente ali, porque a preocupação não é o resultado que ela vai ter, mas sim a imagem que ela está passando, né? A aprovação que ela vai ter ou não do outro. Então é um ponto que é muito importante. A gente está agora, né? Hoje é o primeiro dia de setembro e vão começar as campanhas do Setembro Amarelo, que são extremamente importantes por conta da prevenção ao suicídio. E não é nem por isso que eu vim aqui hoje, né? Foi por conta dessa reflexão. Mas além disso, né, a gente precisa pensar também nessas coisas que na verdade a gente não dá tanta atenção, nessas questões nossas, né, que não recebem tanta atenção, exatamente porque não tem uma nomenclatura de peso, não tem um diagnóstico, como eu falei, e elas vão atrapalhando a vida, né, elas vão trazendo essa infelicidade porque você não consegue se sentir realmente satisfeito, realizado. Então eu realmente vim aqui para trazer um pouquinho desse olhar para a autoestima baixa, né? Porque uma autoestima boa faz você se sentir capaz de qualquer coisa. Você pode sonhar
até com uma certa leveza, por mais que seja algo difícil, algo, né, que esteja um pouco distante de você nesse momento, mas você se sente capaz de buscar, né? E se você também não conseguir alcançar aquilo, você vai lidar muito mais facilmente com essa frustração. E na autoestima baixa tudo fica mais difícil, né? Porque tem um peso maior e é o peso que você dá, não é o peso que aquela coisa tem, que aquela situação tem, né? É um peso muito maior por esse sentimento sempre, ou muitas vezes vem acompanhado do sentimento de inadequação, né, de não pertencimento, enfim, são vários desdobramentos. Então vale a pena você pensar como é que está a sua autoestima, né, que imagem você tem de si mesmo, que imagem você tem de si mesma, para que você tenha aí uma vida com muito mais acertos, né? E quando eu digo acertos é no sentido disso, de lidar com tudo, com a frustração, como você se posiciona diante das coisas boas que te acontecem e das coisas negativas também, né? Então fica aí, vou deixar essa reflexão para a gente poder se entender um pouquinho melhor, e quando a gente se entende, a gente sabe o caminho que a gente precisa seguir para se resolver, para se melhorar, para evoluir, né? Eu acho que o importante é isso, é a gente poder se melhorar sempre, e de preferência que a gente faça isso com o máximo de leveza possível, né? Não precisa ser tão pesado. Então vamos pensar aí, como é que está essa autoestima? Como você se enxerga, né? Como você se sente em relação a você, em relação ao seu conjunto de características, qualidades, defeitos? E aí me conta, né? Se vocês quiserem me enviar no privado também e a gente fazer uma troca sobre isso, fiquem à vontade. Beijos e até breve.